E aí galerinha, tranquilidade? Canal Mate Japa, aula de geometria analítica, muito importante, é show de bola, é legal de... não é legal demais não, é muito extenso, vamos estudar bastante, a aula de hoje vai ser bem extensa, mas com muita informação para você poder gabaritar a provinha da UNB. Ó, galerinha, quem chegou agora, não copia o quadro, por enquanto. Falou? Deixa eu encher essa porra todinha, deixa eu falar sobre um monte de coisa aqui, e aí depois vocês vão estar anotando, falou? Primeira parte da geometria analítica que vocês têm que estudar é a reta. Saber verificar como é a reta, angulação de uma reta, distância, comprimento do segmento de uma reta. Saber analisar se ela é paralela, se ela é perpendicular. Saber analisar em cima de quadriláteros. É bem tranquilo, você vai ver que é de boa. Então a gente começa assim, ó. Claro que para você poder fazer o trabalho da geometria analítica e que mais à frente no segundo semestre a gente vai pontuar com números complexos, tá? Casado sempre na prova do PAS. Você tem que lembrar do plano ortogonal x ou y, que é o plano cartesiano. Então em cima do plano cartesiano que eu vou botar aqui agora, aí a gente vai começar a fazer alguns cálculos e vai ser na seguinte ordem. Vocês vão aprender a calcular a distância entre dois pontos. Dessa distância entre dois pontos, vai aprender a já escrever uma equação. Dessa equação, você vai ter que saber diferenciar três formas de escrita dessa equação. Tranquilo, você vai ver como é que funciona. Olha só, galera, então no nosso plano ortogonal, que a gente vai trabalhar agora, plano ortogonal x ou y, para aí quadro. O que a gente vai fazer? Primeiro, você vai relembrar como é que calcula, dado dois pontos distintos, como calcula a distância entre os dois pontos. Pessoal, o cálculo da distância tem que ser ligeiro. Você não pode gastar 20 segundos para isso. Falou? Então, suponha que eu tenho aqui o nosso plano cartesiano, nosso plano ortogonal x ou y. Vou fazer os cálculos dentro do primeiro quadrante para ficar facinho, mas as demais situações a gente vai fazer nos outros quadrantes, tanto no primeiro, segundo e terceiro. Então tem aqui meu plano ortogonal x ou y, x0, y. E aí, marco dois pontos quaisquer, dois pontos distintos. Por exemplo, um ponto A aqui, um ponto B. Ponto A vai ter coordenadas do ponto A. Vamos chamar de abscissa XA e ordenada YA. Valores do ponto A na horizontal, na vertical, domínio e imagem, abscissa ordenada. E um ponto B vai ter também suas coordenadas, vai ter a sua abscissa X, vamos chamar de XB, e vai ter a sua ordenada Y, chamar de YB. Então, temos aqui, ó, o ponto A, eu vou deixar descrito aqui, ó, ponto A vai ser o XA, YA, e o ponto B, XB, YB. Beleza. Aí eu quero representar a distância entre esses dois pontos. Tranquilo, galera. A distância entre dois pontos, você vai lembrar, vamos chamar aqui essa distância de D. Vai lembrar de Teorema de Pitágoras, porque daqui você pode representar um triângulo retângulo. Olha só, se eu prolongar, traçar uma linha imaginária paralela ao eixo horizontal, passando pelo ponto A, você tem aqui um triângulo retângulo. Da qual esse triângulo retângulo, você tem um cateto e o outro cateto. Confere? Daqui, esse cateto é a diferença entre os valores das abscissas dos pontos A e B. Ou seja, esse menos esse. Isso nós vimos lá no primeiro ano, fazendo uma conta chamada coeficiente angular. Vamos ver de novo esse ano. E aqui, ó, esse cateto do triângulo retângulo é a diferença entre os valores das ordenadas do ponto B e ponto A. Então, a diferença, subtração de um pelo outro. Show de bola. Como isso aqui, esse triângulo que é retângulo, quero definir quem é a sua distância entre dois pontos, podemos afirmar então assim, ó, considerando o que? A distância que eu quero calcular é do ponto A ao ponto B e que não faz diferença ser do ponto B para o ponto A, tanto faz. Galera, se eu posso aplicar Teorema de Pitágoras, vontade do teorema é hipotenusa ao quadrado é igual, ok? Hipotenusa é o D, então hipotenusa é o D ao quadrado, é igual. Catetos, quem são os catetos? Está aqui, ó,
esse é um cateto, esse é outro cateto. Então, teremos aqui, ó, cateto, que é a diferença dos valores das abscissas, beleza, ao quadrado, mais cateto YB menos YA, que é a diferença dos valores das ordenadas do ponto A ao do ponto B ao ponto A. Pronto. Se eu quero calcular a distância, esse expoente 2 vai virar a raiz. Então, a distância do ponto A ao ponto B é a raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Bonitinho aqui. Tá aí. Galera, essa conta tem que sair na bala. É muito rápido esse processo que você vai ter que executar, tá? Não pode demorar. Então, por exemplo, do que tá aqui, eu vou colocar dois pontos quaisquer fora do plano cartesiano e vamos calcular a distância entre esses dois pontos. Lembrando que a ordem é indiferente. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, calcule, vou botar bem fácil aqui, ó, calcule a distância entre os pontos, ou escreve direito, idiota, entre os pontos A e B representados por. Aí eu coloco os dois pontos aqui, ó. Por exemplo, eu vou colocar de forma aleatória estando em qualquer quadrante. Olha só. Vamos supor que seja esse aqui, ó. 5 e menos 3. Esse ponto está lá no quarto quadrante, tá? Por que quarto quadrante? O valor das abscissas positivo, o valor das ordenadas negativo. Então está no quarto quadrante. Vamos supor que eu tenho o ponto A e o ponto B. Vamos colocar que ele seja menos 2 e, por exemplo, 4. Beleza. Menos 2 e 4 está lá no segundo quadrante, ó. Menos 2, eixo horizontal para a esquerda, 4 para cima. Então, é um ponto A no quarto quadrante, um ponto B no segundo quadrante. Quero calcular essa distância. Galerinha, dá o mesmo resultado se você tomar de A para B e de B para A. Falou? Não importa. Então, por exemplo, se eu falar assim, eu quero calcular a distância do ponto A para o ponto B. Fácil, tranquilo. É a raiz quadrada de... É a diferença entre os valores das abscissas e a diferença entre os valores das ordenadas. Aqui, ó, é só você olhar, a abscissa é 5 menos 2, ordenada menos 3 e 4. Aí você vai escolher a ordem que você vai tomar, de A para B ou de B para A. Vai dar sempre o mesmo resultado. Eu vou fazer ambas as contas aqui, ó. Vou fazer de B para A, para você perceber que o resultado será o mesmo. Quer ver, ó? De A para B. Então, vou fazer a diferença entre os valores das abscissas. 5 menos quem? Menos 2 ao quadrado. Beleza? E aí, eu faço na mesma ordem que eu tomei o A para o B, para as ordenadas. Menos 3 menos o 4. Pronto, ao quadrado. Aí, aqui, ó, como é que vai ficar? Mais, beleza? Mais 2, então 5 mais 2. 7 ao quadrado. Fica 7 ao quadrado. Mais. Menos 3 menos 4. Menos 7. Menos 7 ao quadrado. Olha aí, ó. Tranquilo. Aqui dá 49, aqui dá 49. 49 mais 49, 98. Raiz de 98. Beleza? Tranquilo, né? Ó, nada de você querer tirar a raiz de 49. Não pode não. Porque tem uma soma aqui, se fosse produto, sim. Agora, se você mudar a ordem, ao invés de fazer de A para B, de B para A, mesmo resultado, porque o comprimento entre os pontos vai ser o mesmo. Então, tem que dar o mesmo resultado. Olha só, se eu pegar do B para o A, menos 2, menos quem? Menos 5. Aqui, ó, ao quadrado, mais o 4, menos quem? O menos 3, isso aí, ao quadrado, pronto, ó. Menos 2 menos 5 não é menos 7? Então fica menos 7 ao quadrado, ó. Menos 7 ao quadrado, mais. Aqui não dá mais? 4 mais 3, 7. 7 ao quadrado.
Perceba e compare, ambos são iguais. E tem que ser igual. Então aqui dá 49, 49, somou 98. Tranquilo isso aí? Distância entre dois pontos, galerinha, tem que sair muito rápido. Ok isso aí? Tá de boa? Mas, calculada a distância entre dois pontos quaisquer aqui, ó. O que você ainda tem que saber além de dois pontos? Claro que a UNB, ela coloca algumas vezes para você identificar num gráfico, ou dado apenas os pontos, se a figura é um quadrilátero, se é um retângulo, se é um triângulo equilátero, triângulo isósceles, vários polígonos. E aí, um dos fundamentos que você vai definir vai ser distância entre dois pontos, que nós estamos vendo agora e que vamos treinar na aula de hoje. Só que além disso aqui, por dois pontos aqui, ó, tracei uma reta, eu consigo escrever a equação dessa reta. Galera, a equação dessa reta tem duas maneiras de você defini-la. Eu vou mostrar as duas. Japa, qual que é melhor você usar? Tem que saber as duas, falou? A primeira maneira de escrever uma equação de uma reta vai ser pela forma com que a gente já viu no primeiro ano. E depois eu vou te mostrar através de determinantes. Quem lembra como calcula determinante? Todo mundo fazer pela baratinha, não é isso? Todo mundo aqui baratinha? Baratinha? Beleza? Mais rápido, não é? Eu aprendi de outro jeito. Eu continuo com a baratinha, que eu acho mais rápido. Mas de outro jeito bem bacana de um menino lá do Maranhão. Bem legal, vocês vão ver. Ó. Então, beleza. Dúvidas em distância entre dois pontos? Tá de boa? A conta é fácil, né? O que você não pode fazer é o quê? Por exemplo, fazer isso. Distância do ponto A para o ponto B. 5 menos 2. Não é menos 2. É 5 menos 2. Falou? E se você começou assim, ó, tomando os valores do A para o B, tu não pode fazer do A para o B depois do B para o A. Tipo esse aqui, ó. 5 menos 2, 4 menos 3. Não pode. Você tem que seguir o mesmo padrão que você iniciou. Tá claro isso aí? Agora, isso aqui foi para calcular a distância entre dois pontos. Entre dois pontos. No caso aí, o ponto A e B. Só que você tem que saber escrever uma equação de uma reta. Vamos colocar aqui, ó. Equação da reta. Galera, equação da reta tem dois modos. O primeiro vai ser através de um cara chamado coeficiente angular. O que é isso? A gente vai puxar daqui de novo, ó. Daqui de novo. Já está pronto. O que eu tenho? Olha só. Uma equação da reta, essa reta ou ela vai ser crescente ou vai ser decrescente. Falou? Podendo também estar sendo representado de forma constante, que é uma reta na horizontal. Geralmente, em quase todos os casos, a gente vai estar trabalhando ou com uma equação da reta, que vai estar crescente ou decrescente. E essa inclinação da reta, galera, está associado ao quê? Ao ângulo de inclinação. Esse ângulo, vamos chamar de θ. Falou? Ângulo θ. Ei, ângulo θ, ou como o Thiagão falou aí, lembrou da vovó do Piu Piu, tita. Aí, ó, o θ não é θ não, hein, taradão? O θ é o ângulo de inclinação da reta em relação à horizontal. Se você lembrar, isso daqui é uma razão trigonométrica, seno, cosseno e tangente. E aí, ó, quando você vai mexer com triângulo, retângulo e tem ângulo, aqui, ó, na equação da reta, galera, sempre será tangente. Você nunca vai mexer com seno e cosseno. Falou? Só tangente. Por que tangente? Quando eu for trabalhar aqui com a angulação dessa reta, eu estou trabalhando com os catetos. Eu não estou mexendo com hipotenusa. Hipotenusa é para seno e para cosseno. Beleza? Então, a inclinação de uma reta é a tangente desse ângulo. Então, olha só. Eu tenho que saber numa equação da reta o que é a sua inclinação. Inclinação da reta. Galera, essa inclinação é a angulação. É o ângulo em que a reta ela forma em relação ao eixo horizontal. Então, inclinação, a angulação. E como é que a gente calcula isso? Veja, essa angulação, que a gente vai chamar de M, será o nosso coeficiente angular, tá?
vai ser o nosso coeficiente angular, botar aqui, ó, coeficiente angular, chamado de M, vai ser a tangente desse ângulo. E o que é tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Claro que provavelmente vocês já esqueceram um pouco disso. O que é tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Olha só. Cateto oposto ao ângulo aqui, ó, em relação a esse ângulo, é a diferença entre as ordenadas. Cateto adjacente é ao lado do ângulo, é a diferença entre as abscissas. Então, o cateto oposto desse triângulo é o YB menos YA. Olha só. E o cateto adjacente é o XB menos XA. Comumente, vai aparecer nos livros e você vai trabalhar assim, ó. Isso aqui eu posso escrever dizendo que o M, que é o nosso coeficiente angular, é isso. E aí, essa inclinação da reta que a gente vai calcular, considerando sendo nosso coeficiente angular, associando a inclinação da nossa reta, lembrando que se ela for positiva, crescente, se ela for negativa, é o quê? Isso, já vimos isso aí. Galerinha, olha só. Isso aqui, você não pode esquecer que vem da tangente. Mas eu posso escrever isso aqui agora assim, ó. Presta atenção. M é igual a YB menos YA sobre XB menos XA, ok? Isso aqui é o cálculo para você definir quem é o coeficiente angular de uma reta. E isso aqui vai ser usado para a gente poder escrever uma equação da reta, tá? Na minha época, que eu era estudante, os professores não usavam as letras A e B, eles usavam isso aqui, ó, se liga. Botava lá dois pontos quaisquer, aí falava que era Y menos Y0, X menos X0, igual a M, e M é chamado de coeficiente o quê? Angular, ok? Aí eles mandavam a gente decorar assim, ó. Galera, para você escrever uma equação de uma reta, olha só, pega esse termo aqui, ó, denominador, passa multiplicando. Aí ficaria Y menos Y0 igual a M, X menos X0. A gente vai escrever isso. Aí os professores falavam pra gente lembrar assim, ó. Galera, como é que você vai calcular o coeficiente angular de uma reta ou escrever uma equação de uma reta? Tranquilo, olha aqui, ó. Ioiô, mi, xoxô. É essa porra mesmo. Ioiô, mi, xoxô. É assim que os professores de pré-vestibular nos passavam. Professor, lá de ser mongol, cadê o iô daqui? Tá implícito. Tá implícito. Ioiô, mi, xoxô. Para calcular, para escrever uma equação de uma reta ou o coeficiente angular M, que é a tangente do ângulo. Como é que lembra isso aqui? Ioiô, mi, xoxô. Beleza? Que vem da onde? Daqui, ó. Tudo bem? Então, uma das formas de você lembrar que para escrever uma equação de uma reta é fazer o ioiô, mi, xoxô. De bops? Beleza? Vamos lá. Mas eu não vou escrever assim não, tá? Mas se você quiser lembrar, aqui, ó. Claro que aqui não tem o Y e o Y0, né? É YB, YA, XB menos XA, M. Aí eu não sei como é que poderia ficar, porque aqui ioiô, mi, xoxô não ficaria legal o ioiô aqui, né? Né? Criatividade de vocês, como é que ficaria isso aqui? Iabiá. Que podre, velho. Enfim, é só você lembrar que o ioiô, mi, xoxô vem daqui. Tudo bem? Então olha só. A gente vai escrever a equação da reta usando exatamente esses dois pontos. E a partir dessa equação da reta que eu vou escrever, eu já vou mostrar as três maneiras de sua representação. Você tem que saber as três, tá? Olha só. Então vamos usar exatamente isso aqui para poder escrever a equação da reta, usando os pontos A e B. Veja. Então, primeiramente, você vai calcular quem é o coeficiente angular da reta AB. Perdão, da reta que passa pelos pontos AB. Então, eu vou tomar aqui os pontos A de novo, ó. 5 menos 3. E o B, menos 2 e 4. Beleza. Aí, vou calcular o seu coeficiente angular primeiro e depois eu vou representar graficamente, tá? Olha só. Calculando o coeficiente angular M,
Pode ser outra letra? Claro que pode ser outra letra. Eu vou fazer o quê? A diferença entre os valores das ordenadas dividido pela diferença dos valores das abscissas. Pelo ponto que você começar a sua escrita, tem que terminar. Então, olha só. Você pode ir do A para o B, do B para o A. Você escolhe. Eu vou fazer do A para o B, falou? Então, aqui, ó. Aqui no numerador são os valores das abscissas. A diferença vai ficar aqui, ó. Menos 3, menos o 4. E embaixo, diferença entre as ordenadas. 5, menos 2. Beleza? Aqui em cima dá menos 7. Aqui embaixo dá 7. Veja que seu coeficiente angular, M, deu menos 1. As ordenadas não são da vertical, ó. Então, vertical é o valor menos 3 e 4. Ok? São as ordenadas. Em todo ponto, tu tá esquecendo, todo ponto você tem abscissa ordenada, abscissa ordenada. Falou? Domínio imagem, horizontal, vertical. Aí, ó, o coeficiente angular, galera, deu menos 1. A partir dele, eu posso escrever uma equação da reta. Só que eu vou escrever do lado aqui a equação da reta, porque eu só quero representar graficamente esses dois pontos para você entender por que tem o negativo. Então, olha só, vamos colocar aqui no nosso plano cartesiano esses dois pontos. Show de bola aqui, ó. Plano ortogonal. No terceiro ano agora, na terceira etapa do PAS, o UNB não usa o termo plano cartesiano. O UNB usa o termo plano ortogonal x0y. Falou? Então, olha só. Aqui está o 0. Olha o ponto A. 5 menos 3. 5 na horizontal. Vamos supor que esteja aqui o 5. Ó, 5. Menos 3 na vertical. Vamos supor que esteja aqui embaixo. Aqui está o ponto A. Ó. Aí, o ponto A. Ponto B. Menos 2 e 4. Menos 2 horizontal. Suponha que esteja mais ou menos aqui. Ó, menos 2. 4 na vertical. Lá em cima. Vamos supor que esteja aqui. Ó, 4. Pode crer, moleque doido aí, ó. Ponto B. Galera, eu sei que, de acordo com os cálculos que estamos executando, a distância entre o ponto A e B, essa distância aqui, ó. Opa! Vale quanto? Raiz de 98. A inclinação de sua reta, que é o coeficiente angular, vale menos 1. E é negativo porque a reta ela é decrescente. Ok? Beleza? Feito isso, eu vou escrever a equação que representa essa reta aqui, ó, que é importante. Usando quem? O ioiô mi xoxô. Beleza? Ioiô mi xoxô. Só que aqui tá meio forçado, né? Essa desgraça aqui. Vamos usar isso aqui. Galera, como é que eu escrevo agora essa equação dessa reta? Olha só como é fácil. Já temos o coeficiente angular. Isso aqui é a representação dos valores dos pontos que eu estou usando. Agora você vai escolher qualquer um dos dois pontos, ou A ou B, você define quem você quer usar, juntamente com o coeficiente angular, para poder escrever a equação da reta. Então daqui, ó, essa equação da reta será equação da reta vai ser como? Veja, escolhe aí, galera, ponto A ou B? Ah, se você escolher o ponto A é 5 menos 3, o coeficiente angular que nós definimos é menos 1. Olha como é que sai agora a equação da reta. Tu pega ali, ó. Ioiô mi xoxô, beleza? Então, podemos escrever aqui, ó. M é igual a YB menos YA. XB menos XA. Aí eu vou chamar esse ponto de B aqui, ó, só de X e Y. Falou? O B era só para indicar, é o índice, só para indicar que era o ponto B. A minha equação da reta é esse aqui, que é onde eu vou estar pegando o ponto A. Aqui, ó. Quem é o coeficiente angular? Menos 1. Igual a Y menos sobre X menos. Aí, meu irmão, ó. Parei, quadro. Opa, aí. Aí, ó. Coeficiente angular menos 1, e esses dois valores vai vir do ponto que você escolheu, 5 e menos 3. Então aqui, ó, o Y do ponto A, menos 3. X do ponto A, 5. Pronto. Aqui dá mais 3, beleza?
Aí eu vou agora escrever a minha equação geral da reta. Olha só como é que vai ficar, galera. Esse x menos 5, tudo, eu vou passar para cá multiplicando. Quando eu passo o x menos 5 multiplicando com menos 1, o menos 1 não vai fazer com que o x fique negativo e o 5 positivo? Sim? Ó, isso vezes menos 1 vezes isso. Menos 1 vai multiplicar com x, vai ficar menos x. O menos 1 vai multiplicar com menos 5, dá mais 5. Isso é igual a y mais 3. De bobs? Olha a minha equação da reta. Eu posso escrever assim, por exemplo, ó, passar todo mundo para o lado esquerdo ou todo mundo para o lado direito. Isso tanto faz, tanto fez. Eu vou passar ambos para o lado esquerdo. Vai ficar assim, ó, 0 é igual a y. Tá subtraindo o x, vem somando, mais x. Aqui, ó, 3. O 5 não vai passar subtraindo? Vai ficar 3 menos 5. Sim? Que dá? Isso. Então aí, ó. Tá aqui. Galerinha, isso aqui eu só vou organizar. Essa equação aqui a gente chama de equação geral da reta. Que é a equação geral da reta, ó? Y mais x menos 2 igual a 0. Pronto. Os Ebros e algumas vezes a UNB tem só o costume de escrever primeiro x, mas não faz diferença, tá? Ou assim, ó, x mais y menos 2 igual a 0. Essa é a equação que representa esta reta aqui de comprimento raiz de 98, com coeficiente angular negativo. Beleza? Equação geral da reta. Se liga agora. Eu falei que tem quantas maneiras de ser representada uma equação? 3. Essa é a primeira. Tem outras duas. Quais são as outras duas? Equação reduzida e equação segmentária. Tem que saber essas duas equações. Japa, como é que escreve esse trem? Fácil. Olha só. Vou botar bem aqui essa mesma... Ah, não. Essa aqui não vai ter graça. Essa daqui, ó. Eu vou botar a equação reduzida. A segmentária, eu não quero fazer desse aqui. Quero fazer de uma outra, porque esse aqui não vai ter graça não. Equação reduzida da reta. Como é que você escreve a equação reduzida da reta? Simples. É só escrever com y isolado. Ok? Ou seja, olha só. X mais y menos 2. Passa o x para o lado direito e o 2 para o lado direito. Se você fizer isso, vai ficar y igual a menos x. Ok? Passei o x e o 2 para o lado direito. Isso é o chamado de equação reduzida da reta, quando você isola o x. Equação geral. Todo mundo lado esquerdo é igualdade. Beleza? Equação geral sempre vai ficar igual a quanto? A 0. Beleza? Equação reduzida vai isolar o... Aí tem a equação segmentária. Mas na reduzida sempre vai ser o y? Sempre. Mudei de ideia. Vou botar a desgraça aqui da segmentária, ó. Equação segmentária. Galera, como é que eu escrevo a equação segmentária da reta? Em relação a isso aqui, ó. É tranquilo. A equação segmentária, você vai deixar de um lado da igualdade da sua equação só as letras. X e Y. Do outro lado, só número. Beleza? E esse número do outro lado, obrigatoriamente, tem que ser igual a 1. 1, obrigatoriamente. Não é menos 1, é 1. Então, olha só. Eu tenho aqui, ó, a equação geral da reta. X mais Y menos 2. Beleza? Se eu passar o 2 para o lado direito, vai ficar x mais y igual a... Para ficar com a cara da equação segmentária, isso aqui tem que virar 1. Galera, para isso aqui virar 1, tem que dividir por quanto? 2. Tem que dividir toda a equação por 2. Quando você divide toda a equação por 2, fica x dividido por 2. Y dividido por... E aqui fica... Isso é a equação segmentária. Galerinha, equação geral de uma reta, equação geral da reta, equação reduzida, equação segmentária.
tem que saber escrever as três. De boa? Então olha só o resuminho. Ó, lembrando como é que foi então o esquema? Rapidão. Marquei 2 pontos quaisquer para fazer a representação da distância entre 2 pontos num plano cartesiano ou num plano ortogonal x, 0y. Dei um exemplo botando 2 pontos A e B, calculamos a distância. E lembrando que não importa se você vai do ponto A para o B, para o A, dá sempre o mesmo resultado. Se der diferente, você está executando errado. E aí, em cima desses 2 pontos, traça-se uma reta, calculamos a distância entre uma e outra, entre um ponto e outro, e aí você pode escrever uma equação da reta. Tem 2 maneiras de você escrever a equação da reta. Usando através do coeficiente angular, equação da reta, fizemos esse processo todo aqui, a sua representação, para escrever essa equação da reta, que chamamos de equação geral da reta, que também podemos representar pela equação reduzida e pela equação segmentária. Tem outra maneira de escrever a equação da reta. Mais à frente. Galerinha, olha só. Então, vimos ali no cantinho do quadro as 3 maneiras de ser apresentada a equação de uma reta. A geral, a reduzida e a segmentária. Muita atenção que algumas vezes a UNB até quebra... Fala, Wallace. Não, ainda não. A UNB quebra até um galho e pede assim num item coeficiente angular. Aí, meu irmão, tá batuta, tá de graça. Só que você tem que tomar cuidado quando se fala em eu quero saber a inclinação de uma reta ou o coeficiente angular dessa reta. Você tem que deixar na forma reduzida para você poder determinar. Ou seja, botei aqui 3 equações que representam uma reta aí qualquer. Quando o cara fala assim, ó, qual é a inclinação dessa reta? Qual é o coeficiente angular dessa reta? É fácil. Aqui, ó, o seu coeficiente angular, que eu vou chamar de letra M, já é, estando na forma reduzida, o coeficiente, o número que acompanha a incógnita x. Quem vai ser? Menos 3 sobre 2. Pronto. Esse é o teu coeficiente angular, sua inclinação da reta. Tudo bem? Tá na equação reduzida? Já de cara você fala quem é o coeficiente angular, quem é a inclinação dessa reta. Agora, se estiver no formato da equação geral ou segmentária, atenção. Você não pode falar que o coeficiente angular dessa reta aqui na geral é 2. Não é. E você não pode falar que o coeficiente angular ou a inclinação da reta nessa segmentária é 1 sobre 3. Não. O que você vai ter que fazer? Escrever na forma reduzida. Vai isolar a letra Y. Então, se isolarmos a letra Y, olha como é que fica, ó. Vou passar 1 para o lado direito e o 2x para o lado direito. Vai ficar 3y igual a 1 menos 2x. Confere se. O 3 está multiplicando, vou passar dividindo. Então, vai passar dividindo aqui, ó, tanto 1 quanto 2x. Pronto. Aqui você vai poder afirmar que o seu coeficiente angular é menos 2/3. Beleza? Ok? E da mesma forma aqui, ó, na equação segmentária, se o cara perguntasse quem era o seu coeficiente angular, a inclinação da reta, você vai isolar o y. Aí como aqui o denominador é o mesmo, galera, como o denominador é o mesmo, esse 3 aqui, ó, você poderia escrever assim, ó, x mais 2y, tudo sobre 3 igual a 1. Aí tu vai passar o 3 multiplicando, porque tá dividindo, fica x mais 2y igual a 3, passa o x pro lado direito, passa o x pro lado direito, vai ficar 2y igual a 3 menos x, e o 2 que está multiplicando, passa dividindo, tanto 3 quanto x. Pronto. Aqui você vai falar que a inclinação da reta ou o coeficiente angular dessa reta segmentária é menos 1 sobre 2. Ok, o que eu falei aqui? Tenha atenção com esse detalhe. O cara vai te apresentar 3 formas da equação da reta. Se for perguntado a respeito do coeficiente angular, coloca na forma reduzida. Ok? Nessa maneira aqui, ó. Nessa daqui. Tudo bem? Tranquilo? Copia isso aí. Olha só. Então comentamos a respeito do coeficiente angular, inclinação de uma reta, representando das 3 maneiras de equação geral, reduzida, segmentária. Atenção para essas situações. E aí,
pra gente, antes de começar a fazer uma bagatela de situações de certo e errado, vamos trabalhar rapidamente aqui com o alinhamento de 3 pontos. Olha só, através desse alinhamento de 3 pontos, vamos escrever a segunda maneira da equação de uma reta. Eu te mostrei como é que a gente escreve a equação geral de uma reta pelo coeficiente angular. E agora eu vou te mostrar como é que escreve com determinantes. Você define de que maneira você acha mais interessante. Ó, irmão, se eu tenho 2 pontos distintos, eu posso marcar quantos pontos aqui nessa reta? Infinitos, beleza? E aí, para eu verificar que 3 pontos quaisquer vão estar na mesma reta, ou seja, vão estar alinhados, vamos supor que eu tenha aqui um ponto qualquer aqui, não interessa, um ponto qualquer aqui, ó, X e Y. Aqui eu estou colocando uma condição que os 3 pontos vão estar alinhados. Para você verificar que 3 pontos estão alinhados, formando assim uma reta, basta você calcular a determinante que envolve esses 3 pontos. De que maneira? Olha só, tu tem o ponto A, tu tem o ponto B e um ponto qualquer aqui chamado de ponto C. Galera, para eu afirmar que os 3 pontos, para afirmar que A, B e C são alinhados, ou seja, olha o nome, são colineares. Esse é o termo que você usa, colineares. Basta você fazer isso aqui, ó. Vai calcular a determinante desses pontos, ou seja, vai pegar cada par ordenado. O par do ponto A, que é o XAYA, do ponto B, XBYC, do ponto C, que eu chamei de XY. Tá aqui. Beleza? Ok? Comumente você vai ver nos livros assim, ó. O cara coloca desse jeito, ó. Eu vou só mudar a ordem, mas não vai fazer diferença não. O cara quer escrever quer verificar se os pontos vão estar alinhados. Vamos supor que o ponto C eu escrevo primeiro aqui, ó. O ponto C é X e Y. Aí o ponto A, XA, XB. O ponto C, perdão, XJ, YA e XB, YB. Galera, lembra que determinante, segundo ano, você só calcula através de uma matriz quadrada. Matriz quadrada, mesmo número de linhas e colunas. Tem quantas linhas? 3. Quantas colunas? 2. Não pode calcular, falta mais uma coluna. Essa coluna que está faltando, simples, você vai completar sempre com 1. Falou? Sempre. E aí, se essa determinante der igual a 0, colineares. Se a determinante der igual a 0, os pontos são colineares, ou seja, os pontos estão alinhados. Beleza? Se essa determinante for diferente de 0, então não estão alinhados, não são colineares os pontos. E se não são colineares, então você pode com esses pontos, olha só, se não são colineares, não são alinhados. Se não são alinhados, você pode representar um triângulo. Então não são colineares e você pode, eu não estou falando que deve, tá? Pode representar um triângulo. Por que, japa, desgraçado? Aqui, ó, simples. Se os 3 pontos não estiverem alinhados, eu vou apagar. Mas olha só, não está alinhado, certo? Esse com esse pode estar alinhado. Esse com esse pode estar alinhado. Esse com esse pode estar alinhado. Mas os 3 não estão alinhados. Os 3 não são colineares. Então eu posso formar um triângulo. Tá claro isso aí? Isso a gente vai usar mais à frente. Falou? Tá, então como é que eu verifico essa situação aqui, ó? Galera, vamos calcular a determinante. Fazendo assim, ó. Verifique se os pontos A, vamos supor aqui que é 2, 1, já peguei, anotei ali do lado, tá? B é menos 1 e menos 5, e C 0 e menos 3. Verifique se os pontos A, B e C
são colineares, se estão alinhados. E aí, galera, daqui depois eu já vou escrever 3 equações de reta. Falou? 3 equações de retas. Eu só vou mudar um dos pontos aqui, caso aqui seja alinhado. E aí você vai ver como é que escreve a equação geral da reta sem usar coeficiente angular. Usando o quê? Determinantes. Vamos lá? Olha como é que eu verifico isso. Eu pego a ordem que você bem entender, não importa. Tenho 3 pontos, quero saber se está alinhado. Uma das maneiras você pode pensar assim, já é só desenhar no gráfico e ver se eu consigo traçar uma reta. O problema é que você desenhar no plano ortogonal x ou y, você não sabe se está perfeitamente desenhado. Aí você pode forçar o alinhamento e pode não estar alinhado. Falou? Como é que eu vou saber que esses 3 pontos estão alinhados? Olha só. Determinante. Você vai colocar os pares ordenados na ordem que você quiser. Vou pegar A, B, C, ó. 2 e 1, menos 1, menos 5, 0 e menos 3. Beleza? Aí o que eu falei que tem que fazer? Completa com 1. Quem lembra como faz isso sem a regra de Sarré? Sem repetir as 2 colunas que ali é um atraso. Baratinha? Lembra da baratinha? Sim. Vamos lá na baratinha? Olha só, ó. Sentido positivo começou. Foi 2 menos 5, 1. Isso. 1, 1, 0. 0 não precisa colocar. Terceira multiplicação. 1 menos 3 menos 1. 3. Firmeza? Mais 3. Aqui, ó. Mais 3. Sentido negativo, ao final troca o sinal. Foi? 0. Não precisa. 1 menos 1, 1. Dá menos 1, mas vai ficar o quê? Mais 1. 2 menos 3, 1. Menos 6. Aí vai ficar mais 6. Vamos ver o que deu aqui? 6 mais 1. 7 mais 3. 10 menos 10. Opa! Se a determinante deu 0, quer dizer que A, B e C são colineares. Feio, letra feio. Colineares. Tá de boa? Ok? Ó, você que não sabe calcular determinante de ordem 3, é que essa galera já sabe calcular de uma forma muito rápida, que os professores chamam de borboletinha, eu chamo de baratinha. Pode crer? Agora olha só. Eu vi há 2 semanas atrás, muito show de bola. Você sabe que tem uma galera que não sabe fazer pela baratinha, né? Vocês sabem disso. E a maioria faz por Sarré. E tem professor que só faz por Sarré. Ótimo, se acerta, tá massa. Mas concorda que perde tempo? Pelo amor de Deus, só de você começar a repetir as 2 colunas e começar o processo, quem já faz pela baratinha, já faz muito mais rápido. Mas olha só o que um menino do Maranhão mostrou para um colega meu de trabalho. Olha como é que eles fazem lá, muito bacana, cara. Vou apagar, mas olha só. 2, 1, 1, menos 1, menos 5, 1, 0, menos 3, 1. Olha só que legal, velho. Para você calcular essa determinante, o moleque falou assim, ó, professor, é só pegar esses 2 números aqui de cima, ó, escreve embaixo. Pega esses 2 números aqui de baixo, escreve em cima. E agora multiplica. 3 números. Olha que bacana. Sentido positivo. E 3 números, ó. Olha aí, ó. Sentido negativo. Massa, né? Dá a mesma coisa. Em vez de repetir as 2 colunas, tu pega esses 2 aqui de cima, joga embaixo, os 2 de baixo, joga em cima. Calcula a resposta. Ainda é mais rápido, né? Baratinha é mais rápido. É? É claro, porque a baratinha você não precisa nem escrever isso. Já direto você começa. Mas você imagina rapidão. Não, tudo bem. Agora esse é muito mais rápido que Sarré, velho, ó. De comparação. O que os livros colocam, meu irmão, é um atraso, aquela forma lá. Tá errado? Não tá errado. Mas, porra, melhor, não é esse aqui? Ou a baratinha quem já tá acostumado. Eu tô acostumado com a baratinha. Então eu faço bem mais rápido aqui do que esse aqui, ó. Beleza? Ei, né? Na nossa aula de geometria analítica, vocês vão aprender a calcular. Eu nunca aprendi. Vocês vão aprender a calcular através
da falsa determinante. A gente vai usar o cara chamado falsa determinante nessa aula de geometria. Não nessa aula, mas à frente, beleza? Aqui você verificou que se a determinante é igual a zero, os pontos A, B e C são colineares. Se desse diferente de zero, não são colineares. E se não são colineares, pode o quê? Pode o quê? Representar um show de bola. Agora olha só. A segunda maneira de você escrever uma equação geral da reta é com a determinante. Como é que eu faço? Vamos lá. Ó. Vamos supor que eu quero escrever A e B. Vou pegar A e B. Quero escrever a equação geral da reta que passa pelo ponto A e passa pelo ponto B. Falou? Ponto A e ponto B. Eu vou fazer a representação gráfica e depois vou fazer a representação da sua equação. Só por questão de visualização. Então, ó, pegar novamente aqui o ponto A, 2, 1. O ponto B, menos 1, menos 5. Eu vou até aproveitar que daqui, já para relembrar, vamos calcular a distância entre esses dois pontos. Ó, galera, graficamente, como isso vai ficar? Observa. Ó, o ponto 2, 1, tá aqui, ó, vamos supor, 2, 1. Tá aqui o ponto A. O B, menos 1, menos 5. Menos 1 horizontal, vamos botar aqui, ó, menos 1. E menos 5 vertical, vamos botar aqui embaixo, ó, menos 5. Tá aqui, ó. Show de bola. Aí, ó. Eu quero escrever a equação dessa reta. A equação dessa reta, galerinha, com certeza vai me dar um coeficiente angular o quê? Positivo ou negativo? Positivo ou negativo? Positivo. Positivo, beleza? Reta crescente. Galerinha, já vimos como escreve a equação geral da reta através do coeficiente angular, início da aula. Agora através da determinante. Olha só como é que você faz. Equação geral. Equação geral. Olha só. Tu vai montar a determinante. Essa determinante que você vai montar tem 2 pontos, precisa de 3. O terceiro ponto é um par aleatório de valores que eu não sei quem é e eu vou representar por x e y. Então o meu terceiro ponto é o ponto de par ordenado x e y. Põe aqui, ó, x, y. Aí eu ponho os outros 2 pontos, ó, 2, 1 e menos 1 e menos 5. Aí eu completo com o quê? Com 1. Se é uma equação geral da reta e eu estou marcando os 3 pontos, claro que esses 3 pontos vão estar alinhados, porque aqui eu estou considerando que o x e o y, que é um ponto qualquer, está aqui entre o A e o B. Falou? É um ponto qualquer aqui na reta que passa pelo ponto A e B. E aí é só você igualar a zero. Calcula a determinante, tem a equação geral da reta. Vamos lá? Baratinha, baratinha? Pra achar a distância? Não, aqui é para achar a equação geral da reta. Segunda maneira de você encontrar. Tem 2. Uma eu já mostrei. Essa é a segunda, tá? Baratinha, vamos lá? Foi, acompanha. X. X, muito bom. Menos X. Menos Y. Aí, Menos Y. E ó. Uou. menos 10. Menos 10, show de bola. Sentido negativo. Mais Menos 1 vai ficar mais. um. Olha lá. Y, 2, 1. 2y vai ficar menos. Show. X, menos 5, 1. Menos 5x vai ficar. Mais. Show de bola. É igual a zero. Pronto. Você acabou de escrever a equação geral da reta. Mais rápido. Mais rápido que coeficiente angular. Ó. Vamos juntar? X mais 5x, 6x. Menos y com menos 2y, menos 3y. E menos 10 mais 1, menos 9. Equação geral da reta através de determinantes. Beleza? Bem mais rápido do que você fazer por coeficiente angular.